Eu, na verdade, eu não fui à luta. Eu vivia numa zona, eu vivia no sul da Guiné, com uma tia e que tinha já, nessa altura, o filho na República da Guiné-Conakry, que era já um país independente. E eu estava naquela zona à espera de poder ir à República da Guiné, nos anos 60. Eu estive lá desde 62 à espera de poder ir à República da Guiné. E uns anos depois começou a sentir, eu não, mas a minha família já é que depois veio a dizer que a situação de ir para a Conakry era complicado porque havia algumas pessoas que vinham da República da Guiné com umas palavras que ela na altura não nos queria dizer, que trazia ideias de mobilizar as pessoas para ser independente e tudo. Foi assim que eu fiquei nessa zona até quando se deu toda essa viravolta no sul, o início da luta armada em 1963, com o ataque do quartel. Então aquilo se transformou numa bola do fumo, que por toda a parte se falava já do acontecimento de que os homens do mato atacaram o quartel dos portugueses. E eu, com a ansiedade, eu pensei que eu ia com a minha tia, mas afinal ela não pôde ir, e surgiu, e nós fomos à zona mais próxima da fronteira, em que aconteceu o primeiro congresso de Casaca. Foi assim que eu encontrei com Amílcar e felizmente com esse primo meu, que era o Armando Ramos, que era uma pessoa que já estava na República da Guiné antes da independência, a quem que queria me mandar buscar para ir lá estudar. E foi assim que eu encontrei o Amílcar, o Luís Cabral, e o Domingo Ramos, todas essas figuras da luta de libertação. Foi assim que eu encontrei, sem saber onde é que eu estava, porque eram todas pessoas para mim de um significado muito importante. Quantos anos tinha nessa altura? Eu tinha 14 anos nessa altura, quando encontrei com o Amílcar, e lembro-me perfeitamente que ele perguntou-me o que eu ia fazer, se eu estudava. O Luís Cabral, sobretudo, o Luís Cabral perguntava a toda a gente o que tu estudava, se tu ias à escola, e foi assim. E nesse encontro de Casaca, foi assim que Cabral levou um grupo, entre os quais eu e um grupo de jovens, para Conakry. E eu fui no grupo para Conakry e estávamos numa zona em Conakry em que estavam próprios camaradas mais velhos que estavam à espera de receber, acho eu, que é uma preparação militar, ou que iam para outros países para a formação. Então, mesmo já nesse local que se chama Bonfim, íamos de manhã, toda a gente ia à escola de manhã, e o que mais me chamou, que me marcou, era que a escola se fazia em português. E eu pensava que, como estamos num país de expressão francesa, que nós íamos todos a aprender o francês, que a escola ia ser em francês. Não foi o caso, e a escola foi
em português pelos os camaradas que já tinham feito aqui o quinto ano, algumas formações um pouco mais avançadas, que davam aulas nessa zona. E isso criou, e Cabral acabou por criar essa escola famosa, que é a Escola Piloto, em que eu tive o privilégio de ser os primeiros alunos dessa escola e que tínhamos o encontro praticamente 2 vezes por dia com Amílcar a falar-nos o porquê da luta e porquê que nós também tínhamos que estudar para poder amanhã ser homens e livres e trabalhar para o bem-estar, não só do nosso país, mas da humanidade. Foi assim que ele foi incutindo na nossa mente que essa luta não era uma luta contra o povo português. E a senhora pode imaginar no nosso meio, as pessoas, alguns de nós nunca tínhamos visto, não tinham visto um branco, porque os portugueses não estavam em toda a parte, não? Então, o que era a luta contra o colonialismo português, que eram brancos, mas também essa luta é para os outros que eram também brancos, que não era o inimigo. Então, e Cabral encontrava palavras tão que diferenciava essa razão de uma luta contra o colonialismo e o povo português que também sofria deste mesmo fenômeno de ditadura e que nós tínhamos que saber distinguir o nosso verdadeiro inimigo. Então foi essa escola que se transformou num laboratório, e lá Cabral escolhia quem ia fazer agronomia, quem é que ia fazer pilotagem de aviões MiG-21, que era um dos melhores aviões do combate saíram dessa escola, engenheiro agrônomo, dos médicos. Eu digo que, por acaso, hoje é 12 de setembro, o dia do natalício do Amílcar, coincide com essa entrevista que estou a dar. Isso, se não fosse Cabral, eu não estaria aqui certamente a falar com a senhora, se não fosse essa disponibilidade de um homem que naquela época era um marco, não só para a Guiné, por onde ele passou, era reconhecido, inclusive era o país que colonizou, o país que reconhecia nela a particularidade. O olhar do Amílcar certamente não era o mesmo olhar que muitos dos africanos que eles tinham lá, né, que estavam em Portugal, ou sobretudo os que estudavam com ele na Escola Superior de Agronomia. E Cabral era muito atento, mas muito atento, e percebeu que eu era um atleta, eu gostava muito de correr. De manhã eu ia com os meus colegas fazer ginástica fora, eu saltava bem o perímetro, ele é que me ensinou a jogar o ping-pong, ele é que me ensinou a nadar. Então, eu sempre pus na minha mente que eu queria fazer educação física. O destino decidiu de outra maneira que eu fosse para essa complexidade do mundo de cinema, que eu fui descobrir e achei que Cabral tinha mais visão do que eu imaginava. O Sana e eu que sobrevivemos essa luta de uma maneira, essa luta que para nós é uma luta que nos é imposta pelo colonialismo, mas também essa luta fez com que os guineenses marcaram a diferença de que não somos homens como qualquer homem no mundo, que podemos ter músicos, podemos ter pintores, podemos ter o que eu diria assim mais advogados, e isso foi graças a este homem que eu acho que é difícil esquecer. Há um provérbio africano que diz
cada vez que chamamos o nome da pessoa que morreu, essa pessoa não morre. Eu acho que Cabral ficará para a eternidade da história como o homem que marcou o seu tempo, como ele bem disse, que jurou, deixou tudo. Ele na verdade, era o homem, é o guineense que tinha tudo, que podia orgulhar-se do seu percurso. Mas quando olhou para o meio onde ele saiu, onde ele nasceu, onde veio os pais, e achou que aquilo não era suficiente, que era preciso promover outras coisas, outros valores. O facto de Cabral ter posto em mim, ter dado uma câmara, e este flora que a minha mãe nem sabe ler, pode hoje ser consagrado nas grandes salas de cinema, nos filmes. E todos os dias as pessoas a mandarem e-mail a perguntar, mas o que é que estás a fazer? E o que é que estamos à espera que venha mais filmes? Eu estive o ano passado na Harvard, fui premiado nessa universidade, e certamente, se eu não fosse essa luta, nem o nome dessa universidade eu não ia pronunciar. Isso tudo para dizer que foi uma homenagem. Eu tento sempre homenagear os que ficaram pelo caminho, os meus colegas que eu conheço, inclusive a minha família, uma parte. A heroína Titina Sila é minha prima, morreu nesta luta também, que podia ter outra vida. E na verdade, Cabral era outra coisa, na verdade. Ele sabia que não estaria, não ia ver talvez as nossas imagens, mas ele acreditou que realmente nós íamos fazer algo que marcasse essa diferença. O que é feito desses filmes que vocês fizeram no mato? Os filmes que nós fizemos, filmamos muita coisa que acabou por estragar depois do conflito de 7 de junho de 1978. E alguma parte, graças a uma senhora portuguesa que passou por aqui, que ajudou-nos a salvar uma parte, que ela chama-se Filipa César, que vive na Alemanha, que é uma cineasta, e ficou sensibilizado sem vendo as imagens que nós filmamos, ajudou a salvar uma parte da nossa história, e sobretudo a história do Sana e eu, representando os 4 que já não estão entre nós. Mas eu acho que a história um dia dirá, é muito cedo, porque eu acredito que a Guiné-Bissau não ficará nessas pegadas só. Temos muitos jovens que começaram a perceber que os sinais que Cabral deu é muito importante. E nós podíamos ter estado a fazer outras coisas, podíamos ter estado, podíamos ser militar na época, era com 17, 18 anos, mas Cabral decidiu que ele queria que marcássemos esse processo. E essa luta que se acabou na proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, que antes do reconhecimento de Portugal, mais de 80 países já tinham reconhecido essa nação nova que ergueu nas cinzas de heroísmo do nosso povo da Guiné-Cabo Verde, liderado por Juanica Cabral. E isso é que faz, acho que não sei se depois da morte há outra vida, e se isso fosse ser verdade, como dizem, Cabral realmente estará orgulhoso de ter libertado um povo que sofreu muito, em que não havia escolas, em que não havia hospitais,
em que o futuro, essa palavra futuro não existia para nós. E acho que é por isso que os filmes era só para marcar que nós é que libertamos nós mesmos. E essa luta ajudou o próprio povo português a sacudir o sistema fascista e libertar-se de outros povos também que lutaram. E esse é um efeito dominó que os portugueses tiveram com a luta de libertação e com o assassinato de Cabral. O povo da Guiné não podia mais voltar atrás, sabia que essa luta era imparável. Com uma só palavra do Amílcar, todas as condições são bem-vindas, com uma só condição, que não haja condições. E essas condições que nos levou, isso é que mobilizou toda a gente, as mulheres. Eu lembro-me que cada vez que Cabral falava na nossa escola, o papel da mulher era uma coisa impressionante. Cabral sabia, eu inclusive penso que é o facto do Amílcar ter uma paixão pela mãe, e a mãe que o ajudou a formar. Mas lendo a carta dela para Helena, acho que Cabral é um caso à parte. Mas o mataram e pensaram que realmente ia ser o fim da história. E digo que a morte de Cabral realmente, até hoje, sentimos, não íamos estar aqui se Cabral, não estaríamos nessas condições, quero dizer, se Cabral estivesse de vida. E a nossa relação com Portugal não seria desta maneira, seria de uma outra forma diferente, porque Cabral conhece bem a cultura portuguesa. E os portugueses, infelizmente, não conhecem a cultura, a nossa cultura, que eles já colonizaram muito. Mas isso, eu digo sempre, o passado é passado só nas condições que nos podem servir para ver o futuro melhor do que estamos a viver hoje.